Plano de leitura bíblica anual. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Projeto elaborado para lermos e aprendermos mais e mais sobre a Palavra de Deus. Separe um tempinho para ler e aprender mais do Senhor. Vamos ler 3 capítulos por dia. Amém? Meu nome é Marcelo Silva e juntos vamos aprender a Palavra do Senhor. Hoje estamos com um estudo sobre Maria, a mãe de Jesus. Quem foi Maria? História e lições da jovem agradecida. Maria, mãe de Jesus, é uma figura muito importante na Bíblia Sagrada e na história do cristianismo. Ela é conhecida por ser a mãe do Salvador, concebida pelo Espírito Santo e por ter acompanhado Jesus durante a sua vida e ministério terreno. A Bíblia relata que Maria era uma jovem virgem da cidade de Nazaré e que foi escolhida por Deus para cumprir um papel crucial em seu plano de salvação. Sua humildade, obediência e fé são exemplos inspirados para os cristãos de todas as épocas. Veremos alguns principais ensinamentos que podemos aprender com a vida de Maria, incluindo sua fé, humildade, obediência a Deus, amor incondicional e paciência. Embora Maria seja muitas vezes venerada pelos cristãos, é importante lembrar que ela era uma mulher comum que confiou em Deus e se dispôs a fazer a vontade. Quem foi Maria, mãe de Jesus? De acordo com os relatos bíblicos, Maria foi uma mulher judia que nasceu em Nazaré, uma cidade localizada na região da Galileia, no atual Israel. Ela foi esposa de José e é conhecida por ser a mãe de Jesus, Filho de Deus. Onde aparece a história bíblica de Maria, mãe de Jesus? A história de Maria é mencionada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. Maria, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Ela era virgem quando concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18 a 25. E Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Lucas 2, versículo 1 a 7. Ela e seu marido iram para o Egito para proteger Jesus de Herodes. Mateus capítulo 2, 13 a 15. Maria acompanhou Jesus durante seu ministério público. João capítulo 2, versículo de 1 a 12. Ela estava presente na crucificação de Jesus. João capítulo 19, versículo 25 a 27. Maria foi uma das pessoas que testemunhou a ressurreição de Jesus. Mateus 28, capítulo 1 a 10. A história bíblica de Maria começou com o relato do anjo Gabriel aparecendo para ela em Nazaré, anunciando que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Maria, surpresa com a mensagem do anjo, perguntou como isso poderia acontecer, já que ela era virgem. O anjo respondeu a ela que o Espírito Santo desceria sobre ela e que o seu filho, que ela teria, seria chamado de Filho de Deus. Maria aceitou a mensagem do anjo com fé e humildade, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Logo em seguida ela visitou sua parente, Isabel, que estava grávida de João Batista. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e conheceu a grandeza do filho que Maria estava carregando. Sentiu-a de bendita entre as mulheres. Lucas 1,
capítulo 42. Quando Maria estava prestes a dar à luz, ela e seu marido José foram a Belém. Lá ela deu à luz a Jesus em uma manjedoura, já que não havia lugar para eles nas hospedarias. Os pastores estavam no campus, próximos, quando foram avisados pelo anjo sobre o nascimento de Jesus, e então foram visitá-lo. Lucas 2, versículo de 1 a 20. Depois de nascido, Maria e José fugiram para o Egito para proteger o menino de Herodes, que havia ordenado a morte de todas as crianças menores de 2 anos, em Belém. Quando Herodes morreu, um anjo apareceu para José em um sonho e disse-lhe para voltar a Israel. Eles se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu e se desenvolveu. Quando Jesus iniciou seu ministério público, Maria esteve presente em vários momentos importantes, como nas bodas de Canaã, onde Jesus realizou seu primeiro milagre de água em vinho. Esteve presente na crucificação de Jesus e foi confiada aos cuidados do apóstolo João, depois da ressurreição de Jesus. Maria estava entre as pessoas que estavam reunidas em oração em Jerusalém. Atos, capítulo 1, versículo 14. Maria é um exemplo de fé, humildade e obediência a Deus para os cristãos. Ela é reverenciada como mãe de Jesus, sendo considerada um modelo de devoção. Vamos citar 8 fatos interessantes sobre Maria. Primeiro fato: o nome de Maria, mãe de Jesus, vem do nome hebraico Taslim Miriam, que significa Senhora Soberana. Segundo fato: Maria era da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Isso foi importante porque a profecia do Antigo Testamento afirmava que o Messias viria da linhagem de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1 e Jeremias capítulo 23, de 5 a 6. Fato 3. Maria era uma jovem pobre, criada na pequena cidade de Nazaré, na Galiléia. Quarto fato: Maria tinha um relacionamento próximo com Deus, sendo altamente agraciada por Ele, sendo escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Aceitou essa missão de forma humilde e submissa. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Quinto fato: Maria ficou noiva de José, mas eles ainda não tinham se casado quando ela engravidou. Na cultura judaica da época, o noivado era um contrato vinculativo que precedia o casamento, e o casal não deveria ter relações sexuais antes do casamento. Sexto fato: Maria provavelmente tinha cerca de 14 a 16 anos de idade quando Jesus nasceu. Na época, era comum que as mulheres se casassem cedo. Sétimo fato: depois que Jesus nasceu, Maria e José se casaram e se consumaram o casamento. Eles tiveram outros filhos depois de Jesus. Mateus capítulo 13, versículos de 55 a 56 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Embora a doutrina católica afirme que Maria permaneceu virgem para sempre, a Bíblia não conta isso. Fato 8. Maria teve um papel importante na vida de Jesus e apoiou em seu ministério. Ela esteve presente em muitos dos eventos cruciais da sua vida, desde o nascimento até a sua morte na cruz. Maria ficou viúva. Segundo a Bíblia, não há relatos na Bíblia que mencione a viuvez de Maria. Na verdade, não há muitas informações sobre sua vida após as ascensões de Jesus. As tradições cristãs sugerem que ela viveu
com o apóstolo João em Éfeso, na atual Turquia, até o fim da sua vida, enquanto outras afirmam que ela passou seus últimos dias em Jerusalém. No entanto, não há evidências históricas observadas que confirmem essas informações. As qualidades de Maria. Aprender sobre as qualidades de Maria é fundamental porque podemos extrair lições valiosas da vida dela. Além de sua espiritualidade, é importante destacar outras qualidades que tornaram ideal para o papel mais importante que um ser humano já recebeu na história da Terra. Maria acreditava nas profecias e aguardava o seu cumprimento. Maria tinha conhecimento da profecia de Isaías 7, capítulo 14. Maria, a mãe de Jesus, tinha conhecimento da profecia de Isaías 7, versículo 14, sobre a vinda do Messias. Ela viveu na expectativa de que Deus cumprisse sua promessa e que quando o anjo Gabriel apareceu para ela, embora assustada, ela não se surpreendeu com a visita. A qualidade de sua vida espiritual a levou a esperar as ações da promessa divina. Maria era uma mulher de fé. Maria acreditou nas palavras de Deus quando o anjo anunciou que ela daria à luz um filho. Ela não questionou a possibilidade de engravidar sem ter relações com um homem, mas simplesmente questionou como isso aconteceria. Sua profunda fé a levou a aceitar a tarefa de ser mãe e confiar em Deus, como demonstrado em Lucas 1, versículo 45. Ela era uma jovem cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Maria e cobriu com a sua sombra para que ela pudesse conceber Jesus, e isso só foi possível porque ela tinha um relacionamento íntimo com Deus, e era um lugar onde o Espírito Santo podia habitar. Maria era submissa. Maria aceitou a tarefa de ser a mãe de Jesus sem questionar. Ela não procurou por mais detalhes ou orientação. Ela simplesmente se submeteu à vontade de Deus e se dispôs a servir a Ele em um nível diferente. Afinal, ela se considerou como a serva de Deus. Maria era humilde. Apesar de ter sido escolhida para a tarefa mais importante que uma mulher já teve, Maria permaneceu humilde. Ela não se elevou em seu coração e conheceu sua natureza humana, porém cantou louvores a Deus e se alegrou em seu Salvador, porque ele se lembrou de suas condições humildes. Lições da vida de Maria. Primeiro, obediência a Deus. A obediência de Maria a Deus é uma lição muito valiosa que podemos aprender com ela. Maria é conhecida por ter aceitado a missão que Deus lhe confiou de ser a mãe de Jesus, mesmo sem entender completamente o que isso significava e quais seriam as consequências. Maria poderia ter questionado ou recusado a missão de Deus, afinal, ela era apenas uma jovem mulher, e ser mãe de Deus poderia ser uma tarefa difícil e assustadora. Mas ela escolheu obedecer a Deus, sem hesitar, confiando em seu plano e propósito. Essa lição é importante porque muitas vezes, em nossas vidas, somos confrontados com decisões difíceis ou complicadas, que nos fazem questionar o plano de Deus para nós. Mas a atitude de Maria nos ensina que devemos confiar em Deus e estar dispostos a obedecer seu plano, mesmo quando não entendemos completamente. Além disso, a obedecer de Maria não foi apenas um obedecer cega,
mas uma submissão amorosa e confiante. Ela confiou em Deus e acreditou que seus planos seriam para o bem dela e da sua família. E isso também é uma lição valiosa que podemos aprender com ela, que devemos confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para nós em todas as situações. Segunda lição: humildade. A humildade é uma das principais lições que podemos aprender com Maria. Maria não se vangloriou, apesar de ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Em vez disso, ela reconheceu que tudo o que tinha vindo a ela era um presente de Deus. A humildade de Maria é vista em muitos momentos da sua vida, como quando ela visitou sua prima Isabel e disse: minha alma agradece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1, capítulo 1, versículo 46 a 48. Maria também se apresentou simplesmente como a serva do Senhor, quando o anjo Gabriel a visitou para lhe dar a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 38. Essa humildade é uma lição importante para todos nós, porque nos ensina a reconhecer a graça e a bondade de Deus em nossas vidas, e não nos vangloriamos da nossa inspirada. Em vez disso, devemos ser gratos e humildes, reconhecendo que tudo que devemos e somos vem de Deus. A humildade também nos ajuda a ser mais compassivo e solidário com os outros, pois não impede de nos colocar acima dos outros e de julgar aquele que consideramos inferiores a nós. Terceira lição: a importância da fé. A fé de Maria era uma das características mais admiráveis dela. Ela acreditava sinceramente na promessa de Deus de que seu filho seria o Salvador do mundo, mesmo sem entender completamente como isso aconteceria. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela para anunciar que ela seria a mãe do Messias, Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Essa resposta mostra a confiança de Maria em Deus e sua disposição em seguir a sua vontade. Ao longo da vida de Jesus, Maria continuou a confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Ela permaneceu fiel e confiante durante a crucificação de Jesus e mais tarde testemunhou a ressurreição dele. A fé de Maria é um exemplo para todos nós, mostrando a importância de confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos dele. Quarta lição: Maria nos ensina a amar verdadeiramente. O amor de Maria por Jesus é um exemplo poderoso para todos nós. Ela amou seu filho incondicionalmente e esteve presente em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando seu filho foi crucificado, ela esteve ao seu lado, compartilhando sua dor e sofrimento. Esse amor não foi apenas uma emoção, mas uma escolha que ela fez para colocar necessidades e bem-estar de seu filho em primeiro lugar. Esse amor de Maria também nos ensina sobre a importância do amor em nossas próprias vidas. O amor é uma força poderosa que pode nos unir e nos conectar uns aos outros. Ele pode nos ajudar a superar desafios e dificuldades e nos dar força e coragem quando precisamos enfrentar a diversidade da vida. Além disso, o amor de Maria nos ensina sobre a importância do cuidado e da atenção aos nossos entes queridos. Quando amamos alguém, estamos dispostos a sacrificar nossos próprios interesses e necessidades para atender à necessidade daqueles que nos amamos. Maria fez isso por Jesus, e esse exemplo nos inspira a fazer o mesmo por nossos filhos, parentes, pais
amigos e próximos. Quinta lição: a importância da paciência. A paciência de Maria é uma lição valiosa para todos nós. Ela sentiu muitos desafios emocionantes em sua vida, mas nunca perdeu a paciência ou desistiu. Durante uma fuga para o Egito, por exemplo, ela teve que lidar com o medo de estar longe de casa e de seus entes queridos. No entanto, ela manteve firme em sua fé, a confiança em Deus, e manteve a paciência mesmo diante da adversidade. A paciência é uma virtude que pode ser difícil de se desenvolver, especialmente em tempos de estresse e pressão, mas a história de Maria nos ensina que, com paciência, podemos superar os desafios da vida e seguir em frente com fé e confiança em Deus. Podemos aprender com Maria a preservar diante das dificuldades, acreditando que tudo tem um propósito e um plano divino. Alguns versículos que cita nossa querida Irmã Maria, que fala em Atos capítulo 1, versículo 14. Todos esses perseveravam unicamente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. João capítulo 19, versículo 26 a 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. E em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28 fala: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que goste, que aprenda um pouco sobre essa mulher maravilhosa e que Deus possa abençoar sua vida, sua família, sua casa, e com o entendimento do Espírito Santo possa vir até você. Deus abençoe e até o próximo conteúdo.